e este é o tema da nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. E a nossa entrevista desta sexta-feira é mais uma vez com a professora e cientista política, doutora Priscila Lapa. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Professora, a coisa está se afunilando, né? A crise entre os poderes. Lá no mês de julho, o ministro Fux havia tentado uma pacificação, marcando uma reunião. E ontem ele disse que não vai ter reunião mais coisíssima nenhuma e que o presidente está atacando os ministros. Começa a preocupar do ponto de vista... pode acontecer algo mais grave do que nós estamos acompanhando nos últimos dias, professora? Olha, infelizmente pode, né? Assim, até os mais céticos, até aquelas pessoas que inicialmente diziam que isso eram apenas bravatas do presidente, que isso realmente não resultaria em nada mais concreto, que seria realmente apenas um enfrentamento de militâncias ou de discursos políticos, começa a chamar a atenção, né, que é uma estratégia de insistência. Você vê que toda vez que algum membro do TSE ou do STF se pronuncia, né, dizendo, olha, passou dos limites, olha, não é por aí, o presidente continua meio que fingindo como uma criança birrenta que finge que não escutou a bronca que levou dos pais e continua fazendo, mantendo o comportamento, mantendo o discurso, inclusive muitas vezes até agravando aquilo que ele diz, né, dizendo textualmente as ameaças que ele tem feito. Então, a gente começa a acreditar que não se trata apenas de uma estratégia discursiva, mas que pode ser que isso esteja sinalizando para uma estratégia de atuação, que seja não necessariamente, né, a colocação de um regime de exceção ou algo nesse tipo, que seria, digamos assim, o extremo, mas um grande tumulto já está previsto para o processo eleitoral do ano que vem, e a gente não pode imaginar como é que isso vai acontecer. Se o que a gente considera eleições dentro de uma normalidade, como a gente tem assistido nos últimos anos no Brasil, né, as pessoas comparecendo ao local de votação, fazendo todo o processo de forma tranquila, a gente começa a imaginar que isso não é possível num cenário com um nível de acirramento político, que, por exemplo, as pessoas têm comparado muito com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas o processo de radicalização ele aconteceu após a eleição ter sido, né, deflagrada e, inclusive, o resultado já estava ali concretizado. No caso do Brasil, isso está sendo feito com 1 ano e pouco de antecedência, então a gente realmente fica se perguntando se, por exemplo, todo o calendário eleitoral vai conseguir ser cumprido, se todas as etapas de, por exemplo, realização de convenções partidárias, qual é o clima, como é que as instituições vão sobreviver para esse processo que será extremamente tumultuado. E a principal pergunta do momento é qual é a intenção, o que é que se ganha com isso, né? Quais são os limites disso? Porque se o pronunciamento de um chefe de Estado, de um chefe de poder, né, falando que passou dos limites, que não é por aí, né, a instauração de inquéritos, a inclusão do presidente em outros inquéritos, se nada disso limita, né, quais são os limites disso tudo, né? Um discurso muito confuso. A gente vê aí, por exemplo, uma reforma política sendo aprovada no Congresso de uma forma completamente estranha, tosca, sem uma discussão que merece, né? A gente está falando aí de uma mudança do sistema, por exemplo, para o distritão, para o distrital misto, e nada disso está sendo discutido com a calma e com o cuidado que devem ter temáticas dessa natureza. Professora, do ponto de vista de atender a esse pedido, o presidente tem insistido muito nessa questão do voto impresso. A senhora acha que o Brasil teria condição, por exemplo, já para 2022, implantar esse sistema? Eu ouvi hoje pela manhã uma entrevista do deputado Daniel Coelho, deputado federal Daniel Coelho, falando para a Rádio Jornal do Comércio, dizendo que era algo que poderia ser discutido tecnicamente e implantado aos poucos, começar por alguns municípios. Mas seria possível a implantação desse sistema já para 2022, na sua opinião? Veja, eu acho que não tem razão de ser, principalmente, né? Vamos dizer que se entendesse que isso era a solução realmente, que isso poderia resolver alguns problemas identificados, que até o momento ninguém sabe quais são exatamente esses problemas, né? E poderia haver uma força-tarefa, enfim, uma tentativa de se fazer isso, mas isso requer recursos no sentido institucionais, né? Assim, pessoas, mobilização de pessoas, treinamento, investimento em equipamento, em soluções que a gente hoje não tem isso, né? E não seria, nesse momento, eu digo, inclusive, que seria inadequado, porque, como eu falei, a gente não sabe nem qual é o problema que a gente está querendo resolver. A gente está querendo dizer que houve, que a impressão de um comprovante ela é mais segura em relação ao quê? Né? Porque até o momento não foi diagnosticado que houve um problema
né, nesse sentido, assim, de dizer o resultado foi divergente daquilo que se imaginava. Então, eu acho que nem é cabível fazer esse esforço, e principalmente a gente é acostumado a perceber que as mudanças num processo eleitoral, elas são construídas paulatinamente. Você veja que a implantação, por exemplo, da biometria, ela não foi numa canetada do dia para a noite, ela foi acontecendo, realmente começou por alguns municípios, teve um esforço desse cadastramento, e alguns municípios, inclusive, alguns locais de votação, só resolveram isso na eleição retrasada, de concluir totalmente o cadastramento biométrico, mostrando que a gente tem uma complexidade de país, de regional, que não pode ser simplesmente do dia para a noite que as coisas vão acontecer, e principalmente sem ter clareza de o que é que se pretende resolver. Por exemplo, no caso da eleição do ano que vem, que é uma eleição para presidente, governador, né, senador, deputado estadual e deputado federal. A contagem ela vai ser individual para cada cargo, a gente vai ter que mobilizar quantas mais pessoas para fazer essa contagem manual, em nome de quê? Né? Para quê? Para garantir que a gente vai chegar no mesmo número do que a contagem eletrônica, e se não chegar, quem é que está com a razão? A contagem manual ou a contagem eletrônica? Então, são perguntas que não foram devidamente respondidas. Então, seria, no mínimo, principalmente diante do clima político que a gente vive, seria, inclusive, imprudente tentar fazer esse investimento para resolver um problema que sequer é claro que ele exista. Nitidamente, diante disso que a senhora falou e tantas outras coisas, não há razão nenhuma para esse desejo exacerbado. Ontem, membros da sociedade civil, incluindo empresários fortes, responsáveis por boa parte do PIB brasileiro, como a senhora lá do Magazine Luiza, o dono do Itaú, né? Entre outros, como o ex-senador Cristóvão Buarque, entre outras pessoas da sociedade civil que expuseram a sua insatisfação com esses ataques e defendendo a democracia e o Estado democrático de direito. Que peso tem uma relação, um abaixo-assinado como essa, um voto de repúdio como esse? E há quem diga que toda essa sede do presidente no voto impresso é para fazer uma cortina de fumaça diante do atraso da vacinação, da CPI e de outras irregularidades que se tem no governo. A senhora vê por este lado também? Eu vejo isso, né? Talvez o que se busque nesse momento é tirar o foco, né? Você veja aí que agora eu acho que por trás disso aí, como eu falei no início, existe uma crença realmente de que é possível animar os seguidores do presidente no sentido de descredibilizar as instituições. Eu acho que esse é o principal efeito e a principal intenção disso tudo, é tirar a credibilidade do processo, tirar a credibilidade dos atores e concentrar essa credibilidade, essa visão em alguém que veio para botar o dedo na ferida, essa aura populista, né, que tanto marca a personalidade do presidente. Agora, em relação a isso, realmente, você veja que nas últimas semanas a CPI estava fora de atuação, né, estava no recesso parlamentar, e não se comentava de outra coisa, a não ser essas bravatas do presidente em relação ao voto eletrônico, em relação à urna eletrônica e ao processo como um todo, coordenado pelo TSE. Então, de alguma forma, sim, tira esse foco. Você vê que o debate foi em torno dessa questão da compra das vacinas, da omissão do governo federal, ele ficou um pouco mais diluído. Então, talvez esse seja, sim, né, um caminho, um meio de tentar desviar o foco das pessoas sobre isso que foi a grande causa da impopularidade, da queda e da persistência de uma popularidade baixa do presidente nas últimas semanas. Agora, essa questão da sociedade civil se manifestar, antes tarde do que nunca, né? Já fazia tempo que se esperava, por exemplo, do setor produtivo, que tanto cobra dos governos estaduais e municipais em relação às medidas adotadas de contenção da pandemia, que tiveram efeitos, né, no seu faturamento, no funcionamento das atividades, não se cobrava na mesma proporção do governo federal. A gente só tinha visto uma única manifestação em relação a isso, né? Quando as pessoas diziam assim, se você quer seu comércio aberto, cobre do governo federal a sua vacina, né? Então, isso não acontecia. E agora, quando vem a sociedade civil e setores produtivos se manifestando em relação a esse comportamento do presidente, né, isso começa a gerar a ideia de que claramente ele está isolando, ele está ficando cada vez mais isolado. Essa própria discussão do voto impresso, por exemplo, não envolveu diretamente os partidos, envolveu algumas figuras políticas, como o presidente da Câmara, que ainda insiste em levar a matéria a plenário, e alguns líderes ali de partidos, alguns deputados bolsonaristas mais ligados ao presidente. Mas as grandes lideranças partidárias não participaram dessa articulação, porque entendem que a discussão não foi feita da forma como deveria ser. Pode ser até que alguns concordem,
e precisa de mais transparência no processo de auditoria das urnas, por exemplo, mas a forma como o debate está sendo colocado é que ela é muito danosa, porque já se pressupõe que tem má intenção, que há dolo, que há negligência, que há todo tipo de problemas numa instituição que nunca demonstrou claramente ter um descuidado com esse processo todo. Quando não há claramente, né, nenhuma violação, é isso, e o pior, que a solução proposta não resolve aquilo que está sendo acusado, né, de acontecer. Então, é muito confuso, assim, no final das contas, cria isolamento, sim, do presidente, né, e é de se esperar que o setor produtivo cada vez mais cobre do governo aquele papel que ele tem que fazer. A gente vive um momento econômico delicado, a gente tem uma questão aí de uma crise energética batendo na porta, e o governo prefere fingir que não existe, proibiu, inclusive, de integrantes do governo falarem publicamente sobre mais profundamente essa questão. A gente tem inflação, a gente tem uma série de problemas, e o governo federal insistindo em voto impresso. Para finalizar, professora, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a cientista política, professora Priscila Lapa. Doutora Priscila, hoje Augusto Aras, que está mais para advogado-geral da União do que para procurador-geral da República, se reúne com o Fux. Além do Aras, a gente tem os presidentes tanto da Câmara como do Senado, meio que interligados e passíveis diante dessas arbitrariedades que estamos assistindo. Essa passividade, tanto do presidente da Câmara e do Senado, quanto do Augusto Aras, preocupa de alguma forma? Preocupa, né? A gente olhava até então que essas instituições estavam sendo loteadas, né? Sempre foi, né? Diga-se passar, a justiça seja feita. Essas indicações, elas sempre revelam um pouco, né, dessa proximidade política. Mas até então a gente nunca tinha visto no Brasil uma confusão tão grande entre a atuação individual dessas pessoas e a atuação institucional. Eles são verdadeiros advogados, se comportam, né, como advogados de governo. E a gente tem que entender que isso não é ruim só porque é Bolsonaro. Isso é ruim sempre. Você ter uma instituição que é remunerada com recurso público, que tem um papel constitucionalmente estabelecido e não age na defesa dos interesses coletivos, age necessariamente para defender visões de mundo e posturas, né, do presidente. Porque se agisse na defesa do melhor interesse da sociedade, teria cobrado postura diferente do governo federal no enfrentamento da pandemia, por exemplo. Então fica muito claro qual é o lado da balança que está pesado aí. Isso é muito ruim, porque isso abre um precedente para que a gente enfraqueça as instituições, e o enfraquecimento das instituições, ele pode ser bom para um governo que você gosta muito, mas se entrar amanhã um governo que você não gosta muito, as instituições vão estar igualmente fracas e você vai ter, né, que aguentar isso. Então, na verdade, é ruim para a sociedade brasileira, e é isso que a sociedade precisa começar a entender, que essa bola dividida aí, ela só interessa a políticos específicos, a lideranças específicas que passarão, e as instituições permanecem. Então, quanto melhor elas estiverem funcionando, é melhor para o interesse, para a defesa dos interesses, né, coletivos e da sociedade como um todo. Professora Priscila Lapa, muito obrigada pela participação com a gente aí, mais uma vez, esclarecendo a nossa sociedade, expondo o seu pensamento ou o pensamento da sociedade no que tange a política no nosso Brasil. Até o próximo encontro, viu? Até mais. Muito obrigada. Um bom final de semana. Programa Pernambuco no Ar conversou com a professora Priscila Lapa. Pernambuco.